Shalom, queridos. É muito bom a gente poder louvar e engrandecer ao Senhor. E hoje um dia tão especial, o Dia das Mães. Nós louvamos ao Senhor também pela vida das mães da nossa igreja. E porque elas têm sido alicerce em seus lares e também na nossa igreja. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem as Bíblias em Êxodo, no livro de Êxodo, o capítulo 2. Êxodo 2. Nós leremos os versículos 1 a 10. Êxodo 2, 1 a 10. Acompanhem nas suas Bíblias, aí na sua casa. Eu vou ler aqui, mas acompanhem, por favor. Um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos, à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio, e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança, e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse: "Este é um menino dos hebreus." Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: "Quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie esta criança para a senhora?" A filha de Faraó respondeu: "Vá." A moça foi e chamou a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: "Leve este menino e amamente-o para mim. Eu darei um salário para você." A mulher pegou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés e disse: "Porque das águas o tirei." Vamos orar ao Senhor? Senhor nosso Deus, nós te louvamos por esse dia tão especial, o Dia das Mães. Nós comemoramos, mesmo muitas vezes estando ainda longe das nossas mães, mas nós comemoramos porque elas são o alicerce da nossa família, elas têm cuidado de cada um de nós, dos seus filhos, lutado pelos seus filhos, orado pelos seus filhos, e nós te louvamos por cada vida, ó Pai, por cada mãe. Agora eu te peço que o Senhor nos fale através da tua palavra, através do que o Senhor quer trazer desse texto, ó Pai. Eu te peço que o Senhor fale através da minha vida e que o teu Santo Espírito toque os corações de cada um que está ouvindo essa mensagem. Em nome do Senhor Jesus, amém. Queridos irmãos, uma das mulheres que mais me chamam a atenção, e especialmente das mães, que mais chamam a atenção no texto bíblico, é Joquebede. Joquebede, a mãe de Moisés. A mãe de Moisés teve os seus 2 filhos, Arão e Miriam, um pouco antes, são filhos mais velhos. E Moisés, o caçulinha da família, nasceu num momento muito difícil da história dos hebreus. Para que a gente possa ter ideia do que aconteceu, nós precisamos voltar um pouco até José do Egito. Se os irmãos se lembram, José do Egito era um hebreu, filho de Jacó, que se tornou governador do Egito. E durante o tempo dele, ele levou Jacó, o seu pai, e toda a sua família, cerca de 70 pessoas, junto com os servos, para o Egito. E lá eles fixaram moradia e continuaram lá por muito tempo. Só que o que aconteceu depois disso é que José morreu. E toda a sua geração morreu. Então, os hebreus continuaram nascendo, mas eles, os
as mães hebraicas, israelitas, eram muito férteis e elas tinham muitos filhos. Então o texto fala que os hebreus proliferavam de tamanho, quantidade de crianças que nasciam daquela nação. E então Faraó começou a olhar e falou: espera aí, o que está acontecendo aqui? Esses hebreus estão crescendo em grande quantidade, estão aumentando o número imensamente. Eles estão crescendo e se fortalecendo a ponto de encherem todo o Egito. Então vem um novo rei que não conhecia José, não sabia nada da história de José, e disse ao povo: vejam, está em Êxodo 1, versículos 9 e 10. Vejam, o povo israelita agora é mais numeroso e mais forte do que nós. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos e lutem contra nós e fujam do país. Ele estava extremamente preocupado com o crescimento do povo de Israel. Então, os egípcios tiveram uma ideia. O rei decidiu oprimir os israelitas, provocando neles uma escravidão extremamente pesada. Então, começaram a colocar trabalhos forçados para eles, tarefas pesadas, a ponto dos hebreus construírem 2 cidades, as cidades de Pitom e Ramsés, no Egito. O problema é que quanto mais oprimiam os hebreus, mais eles ficavam numerosos e se espalhavam. E os egípcios começaram a temer ainda mais os israelitas. E sujeitaram uma escravidão cruel. O texto fala que eles fizeram da vida dos hebreus uma vida amarga. Eles serviam os egípcios em todo tipo de serviço e eram tratados com muita tirania. Não bastasse isso, o rei ordenou que as parteiras hebreias matassem todo bebê do sexo masculino que nascesse. Só que as parteiras hebreias temeram ao Senhor, temeram a Deus e não fizeram isso. Então, quando elas foram questionadas pelo rei: por que vocês não estão matando os filhos do sexo masculino? As parteiras hebreias disseram: as mulheres hebreias não são como as egípcias. São cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem a parteiras. Isso está em Êxodo 1:19. Faraó então ordena que todo menino, todo bebê recém-nascido do sexo masculino seja jogado no Nilo onde seria ou morto por afogamento ou até mesmo seria devorado pelos crocodilos do Nilo. E nesse contexto, Joquebede dá à luz a um menino chamado Moisés. Porém, nós vemos que esse era um casal que temia ao Senhor, um casal que depositava a sua fé em Deus. E essa mãe, assim como seu marido, Joquebede, e o seu marido Amrão, eram pessoas de uma tremenda fé. E ela, especialmente, uma mulher de uma fé tremenda. E este vai ser o tema desta mensagem nesta noite. Mães que vivem pela fé. Mães que vivem pela fé. Eu quero dividir em alguns pontos. O primeiro ponto é que mães que vivem pela fé não temem as circunstâncias. Mães que vivem pela fé não temem as circunstâncias. Irmãos, nós temos vivido em dias em que muitos casais optam por não terem filhos. Decidem viver uma vida feliz, dar ênfase à sua carreira, viajar, curtir a vida, mas falam: não, se lá para frente der certo, a gente pensa nisso, mas não queremos ter filhos. E a sociedade, de certa forma, tem ditado algumas regras como essa, quando ela nos força a ter uma vida extremamente estável financeiramente para ter um filho. Né? Um filho custa caro, então você tem que preparar o quartinho, deixar impecável, colocar ali um berço de última geração, uma poltrona e, além disso, os preparativos para o carro, e tudo isso faz com que o bebê custe caro. Né? Um filho
custa caro. Então você precisa ter uma vida financeira estável. Você precisa curtir antes a vida. Vai curtir um pouco a vida, vai curtir o casamento, cerca de 5, 10 anos, 20, 50 anos curtindo o casamento, e depois vai ter um filho. Não, cada casal tem autonomia para decidir sobre ter ou não filho. Isso é o que tem se falado. Outras pessoas falam, olha como está o mundo, pandemia. A nossa vida financeira tem que ser uma vida impecável para ter um filho. Nós temos que ter responsabilidade para colocar uma criança no mundo. E tudo isso eu não discordo, irmãos. Eu só estou falando dos argumentos que têm sido usados. Eu tenho que dar uma escola digna para os meus filhos. Eles têm que crescer com o melhor ensino. E todas essas coisas são colocadas. E aí, muitas vezes, a família quer muito que venham os netos, mas aí vem o primeiro, aí pensa no segundo, é melhor esperar, não vai ter o segundo filho não, vocês ainda são jovens, tem que dar ênfase aí na carreira, depois vocês pensam em ter mais um filho. E até mesmo as famílias, muitas vezes, têm colocado empecilhos para que o casal tenha mais de um filho, ou queira ter outros filhos, São tantos argumentos, mas eu quero mostrar as circunstâncias da vida em que vivia Joquebede e Amrão, para que a gente possa ter uma ideia do que eles passaram. Eles tinham todos os motivos para dizerem, não, nós não queremos ter mais filhos, nós já temos 2, já está suficiente. E aí a gente vai entender um pouco. Primeiro, com relação ao tempo. Joquebede era uma mãe que praticamente cuidava dos seus filhos sozinha. Isso o texto não fala, mas nós deduzimos pelo fato de que os israelitas estavam passando por cruel escravidão. Isso significa que Amrão não tinha um fim de semana para curtir os seus filhos, não tinha uma folga. Significa que ele trabalharia pesado durante todo o dia e quando chegasse no final, no máximo brincaria ali alguns minutos com seus filhos, mas não teria tempo de curtir, de participar tanto da educação como Joquebede. Então, seria muito pesado para Joquebede, já que ela tinha outros 2 filhos. Se a gente for pensar no lado emocional, a vida deles era uma vida extremamente amarga. Cruel escravidão. Olha o versículo 14 do capítulo 1, diz o seguinte: e lhes amargaram a vida com dura escravidão. Era uma vida triste, uma vida difícil. O emocional deles não estava o melhor, não era prazeroso viver nessa época. Vamos pensar no aspecto financeiro. Eles eram escravos, não recebiam para trabalhar. Eles, no máximo, recebiam a comida, a alimentação, uma moradia que não sei sequer se era digna. Tudo isso era a situação que eles viviam. E aí, o que acontece? Hoje nós tememos a pandemia, é algo que nós temos que pensar muito antes de ter um filho nessa pandemia, porque há algumas possibilidades de talvez pegar Covid na gravidez. Nós nos preocupamos com isso. Mas naquela época, tinha 50% de chances do seu filho morrer. 50% porque os outros 50% é que fosse menina. Só que eles não tinham ultrassonografia para fazer, para verificar se era menino ou menina, o que fariam se fosse menino. E nessa época, Joquebede engravidou. Ela não sabia se seria menina ou menino. E a morte não era uma possibilidade caso fosse menino, era um decreto real. Nessas circunstâncias, nasceu Moisés. Nessas circunstâncias, nasceu Moisés. Joquebede sabia que seu filho poderia ser jogado no rio Nilo, não dentro de um cesto, mas puramente da maneira como nasceu, ser jogado para servir de alimento para os crocodilos. Mas, pela fé, Joquebede não temeu as circunstâncias. E como nós sabemos que ela não temeu e fez isso pela fé? Porque Hebreus 11, 23 diz:
Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Não temeram o decreto do rei. Queridas irmãs, nós temos passado por dias difíceis, e eu quero falar principalmente para as mães, mas para os casais, e também para aqueles que ainda não se casaram e que pode ser que pensem que nunca querem ter filhos. Nós temos passado por dias difíceis, sim, mas o privilégio que é ser mãe, e eu posso falar pela minha esposa, pela minha mãe, falar que minha mãe é um privilégio é difícil, né? Mas minha esposa tem o privilégio de ser mãe de 2 meninos lindos. Também sou suspeito, mas é um privilégio imenso para ser uma mãe. E, além disso, nós falamos que faz parte do planejamento do casal, um filho, ter ou não filhos, isso é uma decisão particular do casal. Eu concordo, mas se nós lermos também uma página da Bíblia, a primeira página, nós já vamos verificar que não é só uma decisão do casal, mas também é uma ordem bíblica. Gênesis 1, 28 fala que o povo, que Adão e Eva deveriam se multiplicar, ser férteis, encherem a terra. Este é um mandato social que se estende para os nossos dias. Muitas vezes nós queremos colocar ali alguns argumentos. Multiplicar é porque ali eles precisavam encher a terra e não tinha ninguém. Não, é multiplicar até hoje, para que nós continuemos enchendo a terra. Essa é uma ordem de Deus, um mandato social. Então, quando nós lemos esse texto, nós vemos sim que é necessário que os casais entendam essa ordem do Senhor e sejam obedientes, mas mais do que a obediência, tenham filhos para saber o privilégio, a alegria que é poder ter um filho. A responsabilidade prazerosa de poder criar, educar um filho nos caminhos do Senhor é inigualável. Este é um incentivo que nós vemos da Joquebede para nós, para os nossos dias. Ter filhos, mesmo independentemente das circunstâncias, mesmo nos dias em que nós estamos vivendo. Os dias dela, com certeza, eram piores do que o que nós temos vivido. Planejem o tempo, o dia, quando vocês querem, mas não deixem de desfrutar desse privilégio. Se você é adolescente ainda e não deseja ter filho, repense isso. Ore ao Senhor, peça que Ele transforme o seu coração. Mas se você também não teve condições por algum problema de saúde, algum problema físico e não pôde ainda ter filho, mas deseja ter muito um filho, ore ao Senhor. Nós vemos textos na Bíblia, como por exemplo de Ana, que teve Samuel mesmo sendo estéril, de Sara, que teve Isaac com 90 anos, tantos casos. Ore ao Senhor, peça ao Senhor. Mas além disso, o Senhor pode fazer sim um milagre no seu corpo, mas Ele também nos dá ferramentas para que isso possa acontecer, seja ferramentas médicas, ferramentas da medicina, assim como também até mesmo adotar um filho. É um privilégio que as mães podem ter, que os casais podem ter. Tenham filhos. Mas quando nós lemos nesse texto, nós vemos também que mães que vivem pela fé lutam por seus filhos. Mães que vivem pela fé lutam pelos seus filhos. Eu quero citar o testemunho de uma mulher que nós temos orado por ela em nossas reuniões de oração. Eu não a conheço, mas nós sabemos que ela está com câncer. Já passou por tratamento de radioterapia, agora está entrando em um tratamento de quimioterapia. E
mesmo passando por esse momento tão difícil, ela pede oração sim por ela, mas ela não se esquece de se lembrar dos seus filhos. Os 3 filhos que são viciados em drogas, e ela pede que nós oremos por eles, por cada um deles. E vez ou outra nós temos algumas notícias de que alguns estão tomando rumo na vida, e como nós nos alegramos com isso. Mas se nós pensarmos na vida dessa mulher, nós podemos olhar para ela e pode ser que ela poderia pensar tranquilamente: eu criei esses meus filhos, fiz de tudo, agora eu estou passando por um momento difícil e eles são irresponsáveis, tomaram uma direção na vida, vamos deixar esses meninos para lá. Poderia fazer isso, sim, mas ela luta pelos seus filhos em oração. Ela pede ajuda de outros para que orem pelos seus filhos. As mães devem lutar pelos seus filhos, lutar por aqueles que são seus. Quando nós vemos o texto, Joquebede lutou pelo seu filho. Joquebede lutou por Moisés, escondeu Moisés por 3 meses, e quem sabe, quem já teve filho, e principalmente os que tiveram recentemente, se lembram que os 3 primeiros meses são aqueles meses que tem cólica, que o bebê chora, que grita, esperneia, e você não sabe o que fazer, e tenta fazer de tudo para conseguir tranquilizá-lo, mas não consegue. Eu me lembro uma vez que eu fui buscar alguma coisa para minha esposa, e quando eu retornei, nós morávamos no 4º andar, e eu cheguei no térreo, eu comecei a ouvir o choro do Gabriel, ainda estava no início da vida dele, 2, 3 meses, e aquele choro lá de baixo eu ouvia nitidamente. Eu acho que eu subi as escadas do prédio ali em menos de 10 segundos. Brincadeira, lógico. Mas eu subi correndo, porque eu sabia que ele estava chorando muito. É muito fácil de ouvir o choro de uma criança. Imagine Joquebede sabendo que um guarda poderia passar ali qualquer momento, mas escondendo seu filho, fazendo de tudo para que ele não chorasse, fazendo compressas e cuidando, lutando pelo seu filho. Joquebede ficou ali 3 meses, mas depois de 3 meses ela já não tinha mais como esconder o seu filho. Então ela pegou um cesto de junco, vedou com piche e betume, e colocou o seu filho dentro desse cesto, e jogou o cesto, e colocou o cesto no rio, para que a correnteza o levasse. A filha ficou acompanhando, Miriam ficou acompanhando de longe, olhando o que ia acontecer, mas já não tinha mais controle, o rio estava levando, para onde iria? Acabou que a filha de Faraó estava lá, e Miriam foi conversar com a filha de Faraó, e teve o privilégio ainda de falar: olha, minha mãe, eu tenho uma mulher das hebreias que pode amamentar o seu filho, se você quiser nós o levamos até lá. E chamou então Joquebede, conversou com Joquebede, e ainda deu um salário para criar o seu filho. Olha que coisa boa, um auxílio maternidade aí por tempo, enquanto ela estivesse criando Moisés. Olha, se pudéssemos fazer isso, que bom seria, né? Mas ela lutou pelo seu filho até o último momento, para que seu filho não virasse estatística. Lutou por Moisés até o último momento. Mães, não desistam dos seus filhos. Lute por eles. Nós sabemos que muitas vezes temos mães aqui que têm seus filhos longe do Senhor, passando por dificuldades tremendas, vícios, provações, dificuldades com emprego, dificuldades com relacionamentos. Às vezes problema dentro do próprio lar, filhos que não conversam com pais e mães. Lutem pelos seus filhos. Não deixem de lado, não deixem de orar
pelos seus filhos. Quando estiverem passando por provações, orem pelos seus filhos, lutem pelos seus filhos. Lembrem-se que para Deus não há impossíveis. Ele tem o controle de tudo nas mãos. Lutem pelos seus filhos. Não desistam, perseverem. Lutem desde as pequenas coisas. Não desprezem a sua dor, não desprezem o choro do seu filho. Seja ele pequeno, seja ele adolescente, seja ele grande. Não ignorem suas lutas, não minimizem as dores dos seus filhos. Não deixem de lado. Quantas vezes nós vemos a Isabel chorando porque quer um brinquedo? Se a gente for falar, tem tanta coisa melhor para você chorar, né? O Gabriel também, porque quer um chocolate, ele ama chocolate, né? E a gente fala, não, hoje você não vai ter. Mas nós vemos as dores deles e são dores reais. As dores dos filhos vão aumentando. Quando chega na adolescência, parece que são bobagens as dores. Mas não, são as dores que eles estão sentindo naquele momento. São provações difíceis pelas quais eles têm passado. Não desprezem essas dores, lutem pelos seus filhos, tenham tempo com eles, tempo de qualidade. Eu trabalho o dia inteiro. Não, chegue em casa, se dedique 15, 20 minutos, mas um tempo de qualidade dedicado só ao seu filho, à sua filha. Lutem pelos seus filhos, tenham tempo com eles. Lute por eles ensinando a palavra de Deus, dediquem-se a isso, dediquem-se a ensinar a palavra de Deus. Nos poucos anos que Joquebede ficou com Moisés, a Bíblia não fala quanto tempo foi, mas nós sabemos que ela pôde ensinar o seu filho de uma maneira que ele nunca esqueceu do seu povo, que ele nunca esqueceu do seu Deus. Lutem em oração, deixem o joelho feio, de tanto ficar ajoelhado, orando, não tem problema. Orem ao Senhor pelos seus filhos. E filhos, valorizem as suas mães. Hoje na EBAC alguém disse, as mães são aquelas que cumprem da melhor maneira o serviço que Deus deu a elas. Que fazem com o maior prazer, sem esperar nenhum tipo de reconhecimento. Elas fazem porque é um prazer para elas. E pode ter certeza que ela passa muitas madrugadas acordada, orando por você, esperando você chegar muitas vezes, pedindo por você, chorando muitas vezes, sem saber o que está passando no seu coração. Ela está ali. Outras vezes também se alegrando, podendo compartilhar das alegrias. Quem mais se alegra com a alegria do filho, às vezes mais do que o próprio filho, é a própria mãe. Como é bom poder ter uma mãe. Valorizem sua mãe enquanto está viva. Essa semana nós vimos a morte de um artista muito famoso, Paulo Gustavo. Morreu com Covid. Mas eu admiro muito a maneira como ele homenageou a sua mãe. Ele gravou uma trilogia de 3 filmes chamado Minha Mãe é uma Peça. Mas foi um filme dedicado à sua mãe. E ele falava sempre dessa mãe com tanto carinho. E ele é um exemplo nesse sentido para nós. Nós devemos, assim como ele, ter um carinho, valorizar a nossa mãe, dar valor àquela que nos gerou, àquela que cuida de nós. Filhos, valorizem as suas mães. Mas talvez o que é mais difícil nesse texto, e que nós vemos que mães que vivem pela fé fazem, é confiar ao Senhor os seus filhos. Mães que vivem pela fé confiam ao Senhor os seus filhos. Eu tenho um amigo que morava, agora voltou a morar lá, mas morava em uma cidade chamada Viçosa. Fica lá no interior de Minas. É uma cidade extremamente conhecida por conta da Universidade Federal de Viçosa, e também pelo doce de leite, que se você não provou, é uma delícia. Desculpem a propaganda, mas é muito bom.
Mas essa cidade, eu fui para lá em 2010, e essa cidade tinha um semáforo, e tinha sido recém-colocado. Um semáforo na cidade inteira. Imaginem o tamanho dessa cidade. E esse menino, o nome dele é Jonatas, ele morava lá no interior da cidade, bem afastado, num sítio. E, de repente, ele passou para estudar em São Paulo, na faculdade, na metrópole, 17 milhões de habitantes. Imaginem como ficou o coração da mãe desse rapaz. Aquela mãe apertou o seu coração e falou, não, tudo bem, vai meu filho, mas com o coração muito apertado. E ela ficava ali tentando, orando para o Senhor para que tirasse seu filho, para que desse oportunidade de estudar ali em Viçosa mesmo. Tinha uma universidade federal, olha que oportunidade. Mas um dia aquela mãe, lendo a Bíblia, lendo o Salmo 121, atentou para um versículo, o último versículo, Salmo 121, 8. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada desde agora e para sempre. E ela percebeu que não era ela que garantia a segurança do seu filho. Não era ela que podia garantir que o seu filho teria uma vida tranquila, longe de problemas, mas o Senhor. E a partir daquele momento, ela tranquilizou o seu coração e deixou o seu filho ir tranquilamente para São Paulo. Lógico, sempre tem a preocupação de mãe, mas ela descansou no Senhor. Ela confiou a vida do seu filho ao Senhor. Esse salmo não tinha sido escrito nos tempos de Joquebede, foi escrito por Davi tempos depois. Mas ela, com certeza, tinha essa confiança no Senhor. Joquebede precisou confiar em Deus, da providência de Deus, para colocar Moisés nas águas do Nilo em um cesto. Para onde iria esse cesto, ela não sabia. A correnteza iria levar. Deus abençoou que estava a pessoa certa, no dia certo, na hora certa, no lugar certo, para que visse esse filho. Além disso, Deus dispôs o coração da filha de Faraó, de maneira que ela teve compaixão de Moisés, do bebê. E ela falou, é um bebê hebreu. Só que o termo traduzido por compaixão foi traduzido dessa maneira, mas ele significa poupar. A filha de Faraó poupou a vida de Moisés. Ela reconheceu que precisava cuidar daquele menino. A filha de Faraó sabia sobre as ordens do rei a respeito do seu pai, senão ela não teria poupado a vida, né? Ela só teria abraçado o filho, mas ela poupou a vida, porque ela conhecia o decreto e ela decidiu que esse filho seria criado, seria filho dela. A providência de Deus agiu de maneira espetacular, fazendo com que a filha de Faraó estivesse no lugar certo e pegasse aquele menino. Agiu de maneira espetacular, fazendo com que Miriam pudesse conversar com a filha de Faraó e falar, olha, tem uma mulher hebreia lá que poderia dar de mamar ao seu filho, cuidar dele até chegar à idade para você o adotar como filho. Então ela levou para a própria mãe, e olha, lembra que no começo a gente falou que eles eram escravos, que tinham uma vida financeira muito difícil? Agora Joquebede recebia para cuidar do seu filho. Auxílio maternidade por tempo, enquanto ela estivesse criando. Ela ficou com Moisés por alguns anos. Teve tempo suficiente para ensiná-lo no caminho do Senhor. Mas chegou a hora de confiar novamente o seu filho a Deus. Levá-lo ao palácio, entregar Moisés à filha de Faraó. Joquebede fez a parte dela, mas agora ela não tinha mais nada a fazer, senão orar por seu filho e confiar no Senhor. Deus usou esse momento para que Moisés pudesse aprender sobre a cultura do Egito e conhecer muito, para que depois pudesse libertar
o povo de Deus. E o que aconteceu com Moisés, né? Se nós olharmos a história, vimos que Joquebede cuidou dele, mas o que aconteceu com Moisés? Deus o transformou no maior líder da história de Israel. No Novo Testamento, quando Jesus vai ao Monte da Transfiguração, ele se encontra com duas outras pessoas. Moisés, o maior líder da história, e o maior profeta, Elias. Moisés estava lá. Deus o transformou no maior líder da história. Quem era o outro filho de Joquebede? Arão. O primeiro sumo sacerdote da história do povo de Israel. O Salmo 133 que fala que o óleo é depositado sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão. O primeiro homem que faria uma intermediação entre os homens e Deus. E quem era a outra filha? Miriam, profetisa que conduzia as mulheres louvando e dançando ao Senhor. Está em Êxodo 15, 20 e 21. E olha que interessante, Miqueias 6, versículo 4 diz: pois eu o tirei da terra do Egito e o resgatei da casa da servidão, e enviei adiante de você Moisés, Arão e Miriam, os três. Olha que bênção, olha que legado que Joquebede deixou. O maior legado que ela deixou foram seus filhos, que fizeram a história e são conhecidos até hoje por nós. Olha que legado maravilhoso essa mulher deixou, porque confiou seus filhos ao Senhor. O nome Joquebede significa Jeová é glória. Ela criou seus filhos para a glória de Jeová. Criou seus filhos para a glória de Deus. Confiar nossos filhos ao Senhor não é dar um passo no escuro, mas é compreender que ninguém mais tem a capacidade de cuidar melhor dos nossos filhos do que Deus. Deus pode cuidar muito melhor do que cada um de nós. Nossa igreja tem mães com filhos em outras cidades, mães com filhos até em outras nações. Algumas mães choram por ver seus filhos longe da igreja. Outras têm a alegria de ter os filhos em casa ou morando pertinho. Outras sofrem só de imaginar que um dia seu filho possa ir para longe. Acho que minha esposa é uma dessas. Mas mães, deem o seu melhor por seus filhos. Ensinem nos caminhos do Senhor. Orem por ele. Mas confiem que o Senhor cuida melhor dos seus filhos do que nós. Minha esposa, com certeza, sim, ficaria muito preocupada de ver os nossos filhos longe. Mas, com certeza, por conhecê-la, eu sei que ela confiaria os nossos filhos ao Senhor. Mas, quando nós vemos essa história, eu me lembro de uma outra mãe. Uma mãe que também teve um filho, e logo que esse filho nasceu, foi ordenado que fossem mortos todos os filhos, recém-nascidos, até 2 anos. Essa mãe teve que fugir. Agora, ela fugiu para o Egito. O Egito, que anteriormente tinha sido um cenário de morte, foi onde Deus levou aquele menino para crescer em segurança. Depois esse menino voltou para a Galileia, teve ali o seu ministério, passou por Jerusalém. E Maria foi um instrumento de Deus para trazer Jesus à luz. E Jesus cresceu, viveu. Ele não foi morto, como nós podemos pensar, mas ele deu a sua própria vida para transformar a nossa vida, para transformar a vida das mães e para transformar a vida de filhos que tantas mães hoje choram e oram e colocam seus joelhos orando por eles. Ela foi um instrumento de Deus para a criação de Jesus, para que Jesus desse a sua vida, se entregasse por amor a nós, para que hoje as nossas vidas fossem transformadas. Eu quero falar para as mães, deixem-se ser
instrumentos nas mãos de Deus na criação dos seus filhos. Sejam instrumentos de Deus. Não temam as circunstâncias. Se preocupem, sim. Tomem precaução, sejam prudentes. Mas não temam as circunstâncias. Eu admiro mães que tiveram seus filhos na pandemia. Hoje, mães que estão grávidas da nossa própria igreja, aguardando um filho em meio a essa dificuldade. Eu admiro mães que vivem pela fé e não temem as circunstâncias. Mães, sejam instrumentos na vida de seus filhos, lutando por cada um deles. Lutando, orando por cada um deles. Mas mães, confiem que só Deus pode dar o melhor a eles. Vivam pela fé. Caminhem na fé e perseverem. E eu quero terminar com uma frase de uma devocional que foi enviada hoje pela manhã, frase da Renata Medeiros, que diz: minha oração e desejo é que você possa ter o privilégio de um dia contemplar seus filhos como grandes obras e catedrais. Confiem no Senhor. Confiem seus filhos ao Senhor, que você poderá ter esse privilégio de ver seus filhos como grandes obras de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai. Nós te louvamos porque as mães, as nossas mães, as mães que são mães de nossos filhos, aquelas que um dia ainda serão mães, aquelas que têm o desejo, mas que o Senhor ainda não os proporcionou a alegria de se tornar uma mãe. Nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor instituiu essa pessoa para que vivesse. O Senhor instituiu uma mãe para que tivesse o cuidado de seu filho desde o momento que nasce, trazendo para tão perto de si. Nós te louvamos pelas mães, ó Pai, da nossa igreja. Te pedimos que o Senhor abençoe cada uma delas. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja fortalecendo, que o Senhor fortaleça cada uma delas, para que não temam as circunstâncias, ó Pai. São dias tão difíceis que nós estamos vivendo, mas nós precisamos confiar no Senhor. E as mães, mais do que nunca, precisam depositar toda a confiança no Senhor. Abençoe mães que estão lutando pelos seus filhos, ó Pai, que lutam tanto, oram, acordam de madrugada, se preocupam. Abençoe essas mães. Dê a elas a alegria de receber aquilo pelo qual elas têm lutado tanto. Abençoe essas mães, ó Pai. Nós te pedimos também pelas mães que precisaram confiar seus filhos ao Senhor. E te pedimos que isso aconteça com todas as mães, que confiem seus filhos ao Senhor, porque o melhor cuidado que se pode ter é o cuidado do Senhor. Esse é o melhor cuidado. Abençoe essas mães. Abençoe os filhos, ó Pai, para que reconheçam o valor de suas mães. Abençoe os filhos para que reconheçam que suas mães se importam tanto com cada um deles, ó Pai. Dê essa percepção a cada filho. Dê essa percepção à minha vida, pela minha mãe, que eu possa cada dia mais reconhecê-la. Dê essa percepção à minha vida e à vida dos meus filhos, pela minha esposa, para que cada dia mais possamos reconhecer o quanto ela tem lutado por nossa família, pelos nossos filhos. Obrigado por elas. Abençoe cada mãe. Como o presbítero Medeiros orou também, abençoe aquelas que ainda não podem ter filhos. Dê o privilégio a cada mulher da nossa igreja
de ter um filho, ó Pai. Nós te pedimos isso, te pedimos a tua misericórdia, te pedimos a tua intervenção, o teu milagre, ó Pai, na vida dessas mulheres. Dê a fertilidade a elas, dê condições para que possam fazer inseminação artificial ou qualquer outro tipo de tratamento. Dê condições para adotar um filho. O Senhor sabe o que deve ser feito. Dê disposição aos corações dessas mulheres o desejo de se tornarem mães e desfrutarem desse privilégio. Te louvo, ó Pai, pela vida de cada mãe da nossa igreja. Te louvo pela vida da Joquebede, que nos ensina tanto, que nos ensinou tanto. Abençoe, ó Pai, a cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém.